Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. O desejo de todo cristão ao longo dos últimos 2000 anos é de ver o retorno do Salvador e de estabelecer seu reino eterno aqui nesta terra, e os acontecimentos no mundo revelam que isso acontecerá muito em breve. Continue ouvindo para aprender como você pode se preparar espiritualmente para os eventos finais desta terra. Rádio WLC, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você sabe o que está pedindo quando ora usando essas palavras? Você está pedindo a Yah para suprir as suas necessidades diárias? Ou isso tem um significado espiritual? Ou ambos? Olá, eu sou Cris Deluca e hoje o Will Santos irá compartilhar conosco alguns insights novos e profundos sobre o que significa pedir ao Pai o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Will? Obrigado, Cris. Pão é tão básico, não é mesmo? Quase em qualquer lugar que você vá no mundo, há algum tipo de pão. E o programa de hoje, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O México tem tortilhas muito diferentes dos croissants franceses. Ou o pão australiano chamado de bush. E temos também o chapati indiano, assim como o pão preto russo. E, no entanto, são todos tipos de pão. Você sabia que só a Alemanha tem mais de 200 tipos diferentes de pão? Eles possuem a maior variedade do mundo. Sério? Eu não sabia disso. É um alimento tão básico que, quando os prisioneiros são punidos, eles recebem uma dieta de subsistência somente de água e pão. E, no entanto, também pode ser um dos maiores prazeres da vida. Eu amo o cheiro de uma padaria. Realmente faz as glândulas salivares entrarem em pane, não é verdade? Então, o que o Salvador quis dizer quando disse essas palavras? Bem, eu sempre achei que tinha um significado duplo. Estamos pedindo que nossas necessidades temporais sejam atendidas, bem como que sejam alimentadas espiritualmente. Você discorda? Não totalmente. Eu acredito que aqui o pão é um símbolo, e então o que está sendo pedido é inteiramente espiritual. Não acredito que haja uma aplicação temporal ou física. Acho que a maioria de nós, inclusive eu, interpretava isso como você, de uma forma tanto espiritual como física. Mas quando voltarmos e lermos como era escrito esse texto, dentro do contexto como um todo, você verá que não há nenhuma aplicação física, mas completamente espiritual. Esse fato por si só é bastante incrível e muito reconfortante. Tomemos um momento para lê-lo. Leia para nós, por favor. Tudo bem. Onde? A oração do Senhor é relatada nas Escrituras em duas oportunidades diferentes. Que ótimo que você lembrou desse detalhe. A primeira vez que ela é mencionada é, claro, no Sermão da Montanha, em Mateus 6. Mas eu gostaria que você lesse primeiro a de Lucas. Lucas 11, versículos 1 a 4. Agora, o contexto em que a oração do Senhor é dada em Lucas é diferente da mencionada em Mateus, e alguns até chamam esse fato de um tipo de contradição, mas não é. Quando comparamos as linhas do tempo de Mateus versus Lucas, fica claro que Lucas está falando sobre um incidente que ocorreu depois do relato de Mateus. Comece a leitura, por favor. Ok. De uma feita, estava Yahushua orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Sabemos pelas Escrituras que o Salvador estava sempre em oração, e também sabemos que suas orações foram eficazes. Os discípulos também sabiam disso, e então, depois de vê-lo e ouvi-lo, eles queriam aprender como orar como ele orava. Em resposta à pergunta deles, o Salvador repetiu a mesma oração que havia feito no Sermão do Monte, e isso não é uma contradição. Ele está simplesmente reiterando a mesma lição que ensinou antes, reafirmando os pontos que ele já havia feito anteriormente.
Nós veremos essa passagem mais adiante, mas o ponto que eu quero que você veja agora é que isso é dito no contexto de uma discussão sobre a oração. Sim, entendemos citar a oração do Senhor como uma passagem independente e nunca realmente olhamos para o seu contexto. Bem, então hoje vamos analisar todo o seu contexto. Tanto em Lucas 11 quanto em Mateus 6, o tópico em discussão quando o Salvador pronunciou essas palavras era para servir como exemplo de uma oração como sendo ideal a ser feita. E é claro, o assunto em voga era como orar. Então, Chris, não desmarque esse texto, pois iremos voltar nele mais algumas vezes. Mas agora vamos voltar lá para Mateus 6. Vamos começar pelos versículos 5 a 7. Compreender o contexto em que a oração do Senhor foi dada revelará uma verdade que acho que a maioria de nós tem esquecido. Mateus 6, versos 5 a 7. Ok. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar pelas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quando eu ouvi sermões sobre esta passagem, a ideia que o pregador dava era de que a mensagem do Salvador era para que essa oração não fosse para ser feita da forma como os pagãos oravam, como se houvesse algumas palavras repetitivas que eles empregavam em suas orações e que Cristo estivesse convidando os crentes a orar em um estilo mais solto e sem ficar falando a mesma coisa o tempo todo. Sim, eu também ouvi isso. Mas você não concorda? Não concordo. Eu já fiz alguns estudos bíblicos que comparavam esses pontos. Pode haver algumas exceções, mas na maioria das vezes orações são orações. Mesmo que seja uma oração previamente escrita, como os católicos costumam usar, a emoção e o desejo de se expressar ainda é bem presente. Yah lê os corações, e eu creio que suas orações chegam ao seu trono de graça. Então, se não é um comentário sobre o estilo de oração, o que é? O que ele está dizendo aqui? A resposta é encontrada no versículo seguinte, Mateus 6, versículo 8. Leia-o para nós. Ok. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Yah, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe o peçais. Observe a palavra, portanto. Yahushua está explicando por que os crentes não devem orar como os pagãos. É porque seu Pai sabe as coisas que você precisa antes que você o peça. As vãs repetições dos pagãos não são tanto um estilo de oração, mas sim uma forma de ficar pedindo pela mesma coisa o tempo todo, a fim de que nosso Pai conceda o que eles pedem uma vez após outra. Tipo, digamos, pedindo por um trabalho melhor ou até um aumento em seus salários, a fim de que eles possam pagar seus compromissos ou coisas do tipo. Exatamente. O ponto de Cristo é que você não precisa ficar pedindo por isso, pois o Pai já sabe o que você precisa e Ele proverá o que carecemos. Vamos pensar no seguinte: você é um pai de família e seus filhos te pedem para que você os alimente e os supra com roupas e outros itens. Não, eu não quero dizer que eles acham que tudo vem do nada, porque isso implica que eles são mal criados, mas eles não são. Sempre que minha esposa ou eu trazemos mantimentos para casa, eles são sempre solícitos em agradecer. Eles agradecem pela comida, pelas roupas novas e pelo que quer que seja. Bem, isso é uma boa coisa. Educar seus filhos para serem gratos pelo que lhes é dado. Com certeza. Mas eu acho que o que eu estou tentando dizer é que eles nunca duvidaram que nós deixaríamos de prover o que eles necessitam. Eles podem não ter recebido todos os luxos que desejavam, mas suas necessidades sempre foram supridas. Você não fez com que eles te procurassem e implorassem por 1 milhão de vezes, dizendo: ó grande e sábio Pai, por favor, não se esqueça de que temos que comer algo hoje à noite no jantar.
Claro que não. Quero dizer, um pouco de choro e ranger de dentes, de vez em quando, não é uma coisa tão ruim assim, é? Eles não precisam fazer isso, pois é a minha obrigação como pai tentar não deixar faltar nada do que eles realmente precisam. E essa é a forma como Yahushua vê as coisas. Você é filho de Yah, e ele é seu pai. Ele te ama, e ele já sabe o que você precisa. Você não precisa pedir se curvando, implorando, muito menos rastejar e implorar uma vez após outra, lembrando do que você precisa. Como seu Pai divino, Yahuwah já se comprometeu a concedê-lo. E não apenas porque você é um crente. Volte um capítulo, Chris. O que vamos ler agora ainda faz parte do Sermão do Monte, pois capítulos e versículos foram adicionados mais tarde. O que Mateus 5, versículos 43 a 45 dizem. Leia para nós. Ok. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Novamente, o ponto de Cristo é que não precisamos implorar para que suas necessidades temporais sejam supridas. Estas são as vãs repetições dos pagãos. Os deuses que eles servem não são deuses cheios de amor, mas Yahuwah é um pai que está atento a tudo o que envolve seus filhos. Nós somos seus filhos e ele suprirá nossas necessidades. Ok, vamos voltar para Lucas 11. Este é o outro lugar onde a oração do Senhor está registrada e que você leu há alguns minutos atrás. E como o Sermão do Monte, onde o Salvador a proferiu pela primeira vez, em Lucas 11 também é trabalhado dentro do contexto da oração. Leia os versículos, vamos ver, 9 a 13. Tá. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Se nós, como seres humanos pecadores, damos coisas boas a nossos filhos, quanto mais podemos esperar que o nosso Pai Celestial nos dê coisas boas quando pedimos. Ok, mas eu estou um pouco confuso. Estou sentindo que você está tentando passar aqui duas mensagens. Primeiro, você está dizendo que não precisamos pedir por nossas necessidades temporais, mas aqui em Lucas diz que devemos pedi-las. Temos que pedir por coisas temporais, mas isso não significa que não há nada para pedir, e isso nos leva de volta ao que Yahushua estava falando quando pediu que Yah desse-nos hoje o nosso pão. E o pão do qual ele está falando aqui é o pão espiritual. Você se lembra da história da mulher no poço? Vamos dar uma olhada rápida nisso. João capítulo 4. Tudo bem. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se e Yahushua junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Yahushua: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A sexta hora é meio-dia, pois o dia hebraico começava ao amanhecer. Assim, ele estava cansado, uma vez que ele já estava andando desde o início da manhã e porque também já era meio-dia. Ele está com fome e com sede, e então ele se senta e descansa, enquanto os discípulos vão comprar algo para comer. Nós não vamos ler o resto da história, pois já sabemos o que acontece a seguir. Depois de sua conversa com Yahushua, a mulher samaritana acredita e sai correndo para convidar seus amigos e vizinhos. E a seguir os discípulos retornam com suas compras. Desça até o versículo 31 e leia a partir de lá. É aqui que as Escrituras fornecem a interpretação do alimento quando ele é usado como símbolo. Leia, por favor. Vamos ver. A mulher deixou seu pote de água e foi para a cidade. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer,
que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Yahushua: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida, então, no sentido espiritual, é um símbolo de conhecer e praticar a palavra de Yah. Agora vamos pegar essa interpretação e voltar a Mateus 6 e ver se isso se encaixa. Então, versículos 5 a 8. Não seja como os pagãos, pois seu Pai Celestial sabe o que você precisa. Os versículos 9 a 13 relatam a oração do Senhor. E nos versículos 14 a 23, há mais comentários sobre o significado da oração do Senhor, bem como a importância de priorizar a acumulação de tesouros no céu e não na terra. Esse é o ponto para o qual Yahushua está tentando levar seus espectadores a identificar suas reais prioridades. Comece a ler pelo versículo 24. Ok. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Yah e às riquezas. Riquezas, ou como em outras traduções, as quais usam o termo mamon de uma forma bastante frequente e que vem de uma palavra aramaica bem comum e que significa prosperidade ou mesmo riquezas. Certo, e a maioria de nós tem conhecimento disso. Agora, o que a maioria de nós não sabe é que esta palavra é semelhante a uma palavra hebraica que significa ser firme ou se manter firme, e obtemos a confirmação de um amém dessa mesma ideia. Sério? O que isso tem a ver com não poder servir a dois senhores? É que basicamente está se referindo àquilo que deve ser confiável. Dito de outra forma, você pode confiar em Yahuwah, ou pode confiar em sua perspicácia nos negócios, em sua conta bancária, sua estabilidade e seu emprego. Ou seja, o que for que você confie que lhe dá paz de espírito. Yahushua está dizendo que você não pode confiar nisso e, ao mesmo tempo, em Yahuwah. Se você está confiando, digamos, no fato de que você parece ser o próximo na fila para uma promoção, isso vai satisfazer sua preocupação sobre como você vai pagar suas contas médicas que podem te surpreender a qualquer momento, ou a educação de seus filhos, ou o que quer que for que te preocupa e tira o teu sono, te impedindo de ter uma boa noite de repouso. É aí que estará o teu foco e no que você estará depositando tua confiança. Ok, sim, eu consigo entender o que você está dizendo. O problema é que nenhum homem pode servir a dois senhores. Se é aí que está o teu foco, então você não está buscando o pão espiritual, muito menos se concentrando em aprender qual é a vontade de Yah para a sua vida, e certamente não estará focado em realmente procurar fazer a vontade de Yah em sua vida. Eu odeio te interromper, mas vamos ter que fazer uma pausa bem rápida. Vamos continuar neste ponto quando voltarmos. George Miller, um grande homem de fé que cuidou de mais de 10 mil órfãos durante sua vida, disse certa vez: o vigor de nossa vida espiritual será na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Fecha aspas. Suas palavras são tão verdadeiras hoje quanto quando ele as pronunciou há cerca de 150 anos. Yahuwah tem se revelado por meio de sua palavra, e não há situação que você possa encontrar na vida para a qual a Bíblia não tenha uma resposta. Se você tem um problema no trabalho e não sabe o que fazer, as escrituras têm a resposta. Você está em uma situação de perigo e precisa de ajuda divina, as escrituras têm uma resposta. Seu casamento está passando por dificuldades ou mesmo desmoronando, as escrituras têm a solução. É de vital importância que cada um de nós conheça a Bíblia de uma forma pessoal, e é certo que você poderá comprovar o que tem sido dito por outros. Novos conhecimentos surgem com bastante frequência, e isso é fantástico, mas para saber se uma nova ideia ou doutrina é consistente com as escrituras, primeiro você precisa conhecê-la. E a única maneira de fazer isso é se você gastar tempo na palavra de Yah e a estudar por si só. O fim está muito próximo, e se quisermos estar prontos, precisamos nos dedicar ao estudo da Bíblia como nunca antes. É importante conhecer a vontade de Yah para nossas vidas, mas, mais do que isso, é importante conhecer Yahuwah como nosso Pai de amor. O conhecimento e o relacionamento que obtemos é a partir do estudo da Bíblia. Para saber mais, ouça o programa de rádio intitulado Primeiro as Escrituras. Ela nos dá o conhecimento que vai no mais íntimo do coração do Pai, que não nos concede nada além do que mostrar que Ele deve ser sempre o foco de nosso pensar,
e de nosso estudo. O título é Primeiro as Escrituras, em nosso site www.worldlastchance.com/português. Você também poderá encontrá-lo no YouTube. Will, quando estamos focados naquilo em que devemos depositar nossa confiança, ou o que quer que pareça confiável aos nossos olhos, nós não estaremos colocando Yahweh no lugar que ele merece, ou fazendo sua vontade em nossas vidas. Bem, não temos tempo para nos concentrar em procurar fazer a vontade de Yah, e isso não ocorrerá se estivermos focados em outras coisas. A menos que Yahweh seja a prioridade número 1 em nossa vida, não teremos tempo, energia física ou mental para fazer nada além de focar em assuntos temporais. É por isso que a próxima passagem é bastante importante. Ela também explica do porquê devemos pedir pelo pão espiritual, assim como conhecer e fazer a vontade de Yah. Comece a ler, Chris, de onde você parou. Que verso era? Verso 25. Ok, continuando. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Yahweh veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estas são as coisas pelas quais os pagãos oram continuamente. Quando Cristo estava falando sobre suas vãs repetições, ele não estava falando sobre um estilo de oração, mas sim em concentrar-se em assuntos temporais, implorando constantemente ao seu Deus por comida, por vestuário e por um teto onde pode se descansar das fadigas diárias, bem como por um trabalho. É por isso que os pagãos oram repetidamente. Mas Yahushua está dizendo que não há a necessidade de orar por isso, pois ele já sabe do que você precisa. E como qualquer bom pai, ele irá te conceder tudo o que for necessário para a sua sobrevivência, sem que você precise pedi-lo. Se você priorizar a busca do pão espiritual e conhecer e fazer a vontade de Yah em sua vida, então tudo mais lhe será acrescentado. Esta é uma ótima analogia. E pensando nisso, o pão nos dá vida, pois sem comida, nossos corpos morrem. E assim como o nosso alimento físico dá vida ao nosso corpo físico, o alimento espiritual dá vida ao nosso corpo espiritual. Deixa eu encontrar um texto aqui. Eu acho que é sim... Efésios 2, versículo 10. Ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Yahushua, para boas obras, as quais Yahweh de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu gosto de como conhecer a vontade de Yahweh anda de mãos dadas em fazer sua vontade. E é por isso que é simbolizado pelo alimento. Conhecer e fazer a vontade de Yah nos conduz à vida eterna. Então, quando estamos orando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, estamos reconhecendo que o pão espiritual nos leva à vida eterna e estamos pedindo ao Pai que nos dê o que Ele sabe que precisamos para o corrente dia. É uma caminhada de fé, não é mesmo? Com certeza é. Quando conhecer e fazer a sua vontade for nossa prioridade número 1, nosso foco estará somente nisso. Vamos pedir seu pão quando soubermos que fazer a sua vontade traz consigo a vida eterna. A pergunta que cada um de nós precisa se fazer é se realmente confiamos em Yahweh, ou se colocaremos nossas prioridades como o centro de nossas atenções. Muitas vezes nós colocamos a obediência a Yah em um segundo ou terceiro plano, ou até mesmo nem pensamos nessa hipótese como sendo considerada como tal.
Lembre-se, você não precisa pedir a um pai amoroso que conceda o que você necessita. Um pai amoroso não precisa ser lembrado repetidamente de que você tem suas necessidades a serem supridas. Yahweh é um pai amoroso. Então, não temos que orar sobre isso. Em vez disso, podemos nos concentrar em outras coisas mais importantes, como pedir pelo pão espiritual. Este tema que envolve Yahweh como sendo o que supre nossas necessidades é apresentado por toda a Escritura. Você poderia ler para nós, Chris, Filipenses 4, versículo 19? Essas palavras de fé são parte das palavras finais de Paulo em sua carta aos Filipenses. E o meu Iá, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Yahushua cada uma de vossas necessidades. Paulo tinha total convicção de que Yahweh supriria nossas necessidades não apenas temporais, mas também espirituais. É-nos possível encontrar essa mesma convicção também em todo o Antigo Testamento. Que lição Yahweh estava tentando ensinar no deserto aos teimosos filhos de Israel? Que não importasse a necessidade que eles estivessem passando, quer fosse água, comida, ou mesmo uma fuga dos problemas que ocasionalmente os afligisse, ele proveria? Exatamente. De fato, um dos nomes dados a Yahweh no Antigo Testamento é Yahweh proverá. E já falamos sobre isso antes. O nome Yahweh vem do verbo hebraico do ser ou existir, que é raiar. E podemos encontrar o nome do nosso Pai como nosso provedor, e que está listado nos comentários bíblicos como Jeová Jireh, ou mais apropriadamente Yahweh Ireh. Mas é uma promessa de que tudo o que precisamos, Ele suprirá, tanto física quanto espiritualmente. Muitos cristãos buscam por Yahweh somente depois de priorizar outras coisas. Devemos colocar Yah em primeiro e último lugar e o melhor em tudo. Quando fizermos isso, tudo mais nos será acrescentado. Quando fizermos isso, como que isso funcionará de uma forma prática? Colocando Yahweh em primeiro lugar, certo? Como isso afeta a nossa vida diária e as decisões que tomamos? Essa é uma ótima pergunta e vamos trazê-la para o nível prático. Mas vale salientar que para cada um de nós, as situações e circunstâncias variam de uma pessoa para outra, porque nós somos seres criados com características próprias. Então vejamos um exemplo bastante extremo na vida do próprio Cristo. Sabe, Cris, que o Salvador não era um hipócrita, uma vez que ele não ensinou o que não era lhe possível fazer. Deixe-me formular o que acabei de dizer. Ele vivia o que pregava. Ele não apenas mostrava o caminho, mas andava por ele. Perfeita a tua análise. Vamos abrir e ler Mateus capítulo 4. Isso, na verdade, ocorreu pouco antes de Yahushua proferir o Sermão da Montanha. Nesse sermão, ele procurou ensinar uma nova perspectiva e a importância de priorizar Yah em todas as coisas, bem como no tocante ao pão nosso diário e a busca por entender a vontade de Yah e os propósitos para a nossa vida como um todo. Já estou aqui, Will, em Mateus 4. A partir de onde você quer que eu leia? Comece a ler pelo versículo 1 e vamos discutir esses versos à medida que avançamos. Ok. A seguir, Yahushua foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Yah, manda que estas pedras se transformem em pães. Você não adora o eufemismo que Mateus usa em sua fala? E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Na minha mente, eu tenho a ideia de que ele estava quase morrendo de fome. O que tornou a tentação do diabo muito mais difícil de ser resistida, pois a essa altura o mestre estava com seu corpo bastante debilitado. E aí aparece o diabo dizendo: Se és filho de Yah, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas veja que Yahushua estava lá porque ele havia sido conduzido pelo Espírito de Yah e automaticamente estava obedecendo à vontade de seu pai. Ele estava com fome, e com certeza com muita fome. Mas ele também confiava que seu pai supriria suas necessidades, e foi por isso que ele foi capaz de responder positivamente àquelas tentações. Leia o versículo 4. Yahushua, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yah. Perceba que Yahushua sabia que a vida, tanto física quanto espiritual, é baseada em comida, pois o alimento físico nos dá a vida temporal e o alimento espiritual nos dá a vida eterna.
Yahushua estava lá porque era a vontade de Yah que ele estivesse lá. Assim ele confiava que o Pai cuidaria dele. Mas você acha que Yahushua tinha algo que nós não temos? Ele sabia que morreria crucificado, e então ele sabia que não morreria de fome no deserto? Bem, em primeiro lugar, quando ele estava com tanta fome que parecia que sua medula espinhal empurrava seu estômago, ele tinha certeza de que o que estava lhe assolando naquele momento não diminuiria a tentação da busca pelo pão material. Porém, em segundo lugar, pode ser que ele não soubesse exatamente da forma que ele morreria. E ele tinha uma compreensão clara de seu papel como o segundo Adão e como ele sendo o cordeiro de Yah. Assim, morrer resistindo a tal tentação, de alguma forma teria cumprido a missão a qual nosso Salvador se propôs a cumprir. Então, não. Eu não acho que ele tinha convicta certeza de saber que o futuro poderia lhe acarretar e, consequentemente, fazê-lo passar por momentos mais desafiadores do que nós somos expostos diariamente. Ok, eu entendi. Mas a tentação não acaba aí, pois agora vamos ver o que o diabo faz e da forma como ele atua. Continue lendo, versículo 5. Ok. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Yah, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então quer dizer, Yahushua, que você quer usar as Escrituras? Ok, então toma aqui mais essa outra tentação. E aí eu vou usar as Escrituras para apoiar o que eu estou dizendo. E é claro que, partindo do diabo, ele usaria o texto bíblico fora do contexto. E qual foi a resposta de Yahushua? Versículo 7. Ok. Respondeu-lhe Yahushua: também está escrito: não tentarás a Yahuwah teu Elohim. Perceba que Yahushua está colocando toda a sua confiança em seu Pai, mesmo em meio a grande sofrimento. Ele está morrendo de fome e ainda assim ele continua confiando nos cuidados do Pai. Perceba que ele não se colocou em perigo ou mesmo se expôs deliberadamente às ciladas do diabo, uma vez que foi levado até lá pelo Espírito de Yah. Dessa forma, ele continua confiando que seu Pai supriria suas necessidades, sendo a maior delas o alimento espiritual, que é o de conhecer e fazer a vontade de seu Pai. E essa é também a nossa maior necessidade. Mas, novamente, o diabo faz o que ele sabe fazer de melhor, ou seja, ele dobra a aposta mais uma vez. Versículos 8 e 9. Tá. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O maligno realmente chutou o balde como dizendo: escute, Yahushua, você não precisa morrer. Eu sou o príncipe desta terra e posso te dar tudo o que você quiser. Mas tudo o que você tem de fazer é apenas me adorar. É isso, e então o mundo será seu. Você por acaso não veio a esse mundo para tirá-lo de mim, veio? Basta me adorar e eu te darei tudo o que você quiser. Você não precisa morrer. E qual foi a resposta do Salvador? Então Yahushua lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: a Yahuwah teu Eloá adorarás e só a ele darás culto. Yahushua sabia que estava fazendo a vontade de seu Pai, e ele estava decidido a não pegar leve com o príncipe das trevas. O alimento espiritual leva à vida eterna, e ele não iria sacrificar isso pela honra temporal de governar esse mundo. Mas não se engane, pois o preço foi alto. Custou muito caro a Yahushua. Leia o próximo versículo, versículo 11. Ok. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Com isto, os anjos vieram e o serviram. Yahushua estava tão fraco devido ao seu jejum de 40 dias que não teve forças para sair do deserto onde se encontrava. Mas mesmo assim ele não cederia às tentações de Satanás. Seguir a vontade de seu pai era mais importante, e dessa forma ele continuou a obedecer. E quando a tentação passou, seu pai atendeu suas necessidades exatamente como prometido. Este é o tipo de fé e de determinação que precisamos ter. O diabo não podia oferecer-lhe nada, nem mesmo a sua própria vida, a fim de convencê-lo a desobedecer à vontade revelada de seu pai. Quando recebermos o pão de cada dia para nosso viver diário, que é o conhecimento da vontade de Yah, e procurarmos obedecê-lo, então nosso único objetivo será permanecer dentro dos limites da vontade revelada de Yah.
E quando estamos andando no caminho que nos foi estabelecido para que cumpramos a vontade revelada de Yah, não precisaremos nos preocupar com nada. Mesmo as tentações mais ferozes podem ser vencidas quando soubermos que estamos vivendo de acordo com a vontade revelada de Yahuwah. Esta é uma promessa. Abra em 1 Coríntios, capítulo 10, 13. Coríntios, capítulo 10, e leia o versículo 13. Esta é uma promessa a qual todos podemos nos apegar. Tudo bem. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Yahuwah é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quando pedimos a Yahuwah que Ele nos dê o pão nosso de cada dia, esta é uma promessa que nos foi dada para que a pedíssemos. E juntamente com essa promessa, temos a garantia de que não precisaremos nos preocupar. Veja, o diabo muitas vezes usa o medo para tentar compelir-nos a pecar. Seria o medo de perdermos nosso emprego, ou de sermos incapazes de pagar nossas contas, ou o que quer que seja, que leva a muitos a se desviarem do caminho da obediência. Quando estamos com medo, nós tendemos a priorizar outras coisas essas que nos dão a sensação de segurança. Mas não precisamos agir dessa forma. O que precisamos fazer é entregar nossas vontades à vontade de Yah e fazer da busca do seu reino nossa principal prioridade. Então tudo mais que precisarmos nos será acrescentado. Eu gosto muito dessa maneira de encarar todo esse processo. Quando pedimos e recebemos o pão espiritual, o qual nos conduz à vida eterna, estaremos constantemente entregando nossa vontade a Yah, porque vamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. E isso trará bastante motivação para passarmos pelos dias difíceis que estamos vivendo neste momento de nossa história, não é mesmo? Realmente, em nosso mundo de hoje, as coisas estão ficando bastante intensas. E elas não voltarão ao seu normal. Sempre que retornamos ao chamado de normal, as coisas não se parecerão como costumávamos a vê-las antes. Seria, digamos, um novo normal. Muitas vezes eu me lembro do que acontece quando um sapo é colocado em uma panela com água. Se você jogar um sapo em uma panela de água fervente, e não faça isso, pois estou apenas dizendo aqui que se alguém fosse psicótico o suficiente para fazê-lo, o sapo pularia para fora imediatamente, escaldado, mas vivo. No entanto, se você colocá-lo em uma panela de água fria e aumentar lentamente o calor, nunca chegará a um ponto que ele saltará para fora. Ele vai ficar lá até morrer. E é assim que vejo os níveis de estresse no mundo hoje. Satanás está nos atacando de todos os lados. E você está certo, Cris. Ele com certeza está fazendo isso. Isso me traz à memória 1 Pedro 5, verso 8, onde diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É nesse ponto que devemos manter nossos olhos firmes em Yahuwah, bem como nossa vontade alinhada com a dele. Temos que, como Cristo disse, continuar pedindo o pão de cada dia. Isso está escrito em 1 Pedro 5,8? Sim, é isso mesmo. É interessante conhecer o seu contexto. O versículo anterior a esse, que é de 1 Pedro 5,7, é um dos meus favoritos. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma grande promessa. Então sim, mesmo que as dificuldades estejam chegando a grandes níveis, e mesmo que o diabo que age como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar, podemos continuar confiando e obedecendo. Não temos nada a temer se todos os dias buscarmos pelo pão espiritual que nos conduz à vida eterna. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Por quase 2.000 anos, todo crente anseia ver o Salvador retornar e pôr fim ao pecado, restaurando a justiça e estabelecendo o reino eterno de Yahuwah na terra. Mas com o passar dos anos, década após década, século após século, muitos crentes ficaram perplexos. Os crentes esperavam pelo breve retorno de Yahushua por literalmente séculos. E onde ele está nesse momento? E por que ele ainda não voltou? Afinal,
2.000 anos não é algo considerado como rápido ou breve por qualquer definição desses termos. E então, onde ele está e por que as escrituras dizem que o seu retorno seria em breve quando ele ainda não voltou? É justo ou mesmo correto continuar afirmando que seu retorno será em breve? Estas são perguntas legítimas e que merecem respostas à altura. Felizmente, as próprias escrituras contêm as respostas para essas perguntas importantes e uma explicação do porquê da demora, para que isso se torne uma realidade. Se você quiser saber mais, procure pelo programa de rádio exibido anteriormente intitulado Se Cristo está voltando em breve, onde ele está agora? Mais uma vez, o título é Se Cristo está voltando em breve, onde ele está agora? No www.worldlastchance.com/português. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Não ceda às dúvidas de Satanás, nem deixe sua fé desanimar. Existem explicações perfeitamente razoáveis do porquê estamos aguardando por tanto tempo. Ouça nossos programas e descubra hoje o porquê. Samuel de Kisumu, do Quênia, escreveu para a nossa caixa de mensagens diárias. Você sabia, Will, que o país do Quênia tem o nome do Monte Quênia? É a montanha mais alta do país e a segunda mais alta de toda a África. Ela perde apenas para o Monte Kilimanjaro, na Tanzânia. Eu, na verdade, já sabia disso. Como o segundo pico mais alto da África, o Monte Quênia se junta a uma lista de 7 outros cumes. Apesar de ocuparem o segundo lugar com relação às suas altitudes, você sabia que essas segundas montanhas bastante altas são, na verdade, consideradas as mais difíceis de serem escaladas, comparado aos picos mais altos? Há menos infraestrutura para montanhistas nesses segundos picos mais altos, e dessa forma, eles realmente são mais difíceis de escalar. Consequentemente, eles têm taxas de êxito mais baixas e uma taxa mais alta de fatalidade. Isso não é interessante? Eu já sabia disso. Quando eu era mais jovem, eu também pratiquei montanhismo em algumas regiões brasileiras. Bem, hoje nós estamos bombando em questão de conhecimentos gerais. Você não acha, Chris? Vamos ver se podemos aplicar nossos conhecimentos à pergunta de Samuel. Sua indagação refere-se a um tipo de medo que eu acredito que muitas pessoas têm. Ele escreve: queridos irmãos, estou realmente lutando com algo que me incomoda há algum tempo. Minha pergunta é, se posso perder a minha salvação? Eu não estou falando sobre o erro de uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não acredito nisso e sei que vocês também não. Meu medo é pecar a ponto de o Espírito Santo se afastar de mim. Eu não quero que isso aconteça, mas não consigo parar de pecar. Tenho muito medo de cometer o pecado imperdoável por não conseguir parar de pecar. Esta é uma pergunta muito boa. Não é algo que todo cristão questiona, mas é algo que incomoda a muitos. Nem todos os cristãos acreditam que eles continuarão a pecar até que Yahushua volte. Esses cristãos acreditam que se estiverem vivos quando Yahushua retornar, eles precisarão se render ao ponto de não cometer mais pecados, pois Yahushua estará habitando dentro deles. Bem, para ser honesto, eu costumava acreditar assim também. Eu também. Eu rejeitava aqueles que criam que continuariam a pecar até a volta de Yahushua, como pessoas que acreditavam em uma graça barata. Eu estava errado e eu gostaria de explicar o porquê, uma vez que isso aborda parte da pergunta de Samuel. Chegaremos à outra parte em 1 minuto. A principal coisa a lembrar é que todos nós temos uma natureza caída. Todos nós, e sem nenhuma exceção. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Yah. Exatamente, é a natureza caída que todos herdamos de Adão. Agora, usando a parábola de Yahushua como exemplo, pode uma árvore má produzir bons frutos? Não, não pode. Nem nós. Enquanto tivermos uma natureza decaída, não poderemos, mesmo por meio de uma total entrega, viver uma vida sem pecado. Essa foi toda a luta sobre a qual Paulo escreveu em Romanos 7. Por que você não abre lá bem rápido, Chris? Vamos dar uma olhada nessa passagem. Comece a ler pelo versículo 14. Ok. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Parece familiar? Não nos encontramos todos presos neste ciclo? Ah, sim. Ok, continuando o versículo 20. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Yahweh, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? A outra lei que age dentro de nós é a lei da herança, pois todos nós herdamos naturezas pecaminosas. Mas Yah sabe disso e ele proveu meios para que vencêssemos esse obstáculo. Leia o versículo 25. Graças a Yah, por Yahushua Cristo, nosso Senhor. Isso não quer dizer que seguiremos nosso caminho de uma forma descompromissada, cedendo sem reservas ao pecado, sem pelo menos tentar resisti-lo. E as Escrituras deixam claro que devemos resistir ao diabo. Você tem razão, e é aqui que entra a fé. Aceitamos pela fé que o sangue de Yahushua nos purifica, bem como a promessa de que quando ele voltar seremos revestidos de naturezas superiores. E nós não desistimos, muito menos perdemos o controle de nossa fé quando ocasionalmente tropeçamos e caímos em pecado. Isso é o que Satanás quer que façamos. É por isso que ele procura incutir todos os sentimentos de culpa em cada um de nós. Mas o que Yahushua diz? O que ele disse à mulher que foi pega em adultério? Nem eu te condeno. Certo, não é Yahushua que nos condena, tampouco Yahweh, pois João 5,22 nos diz que o Pai confiou todo o julgamento ao Filho. É Satanás que nos pressiona e coloca sobre nós esses sentimentos de culpa. É Satanás que está tentando fazer com que Samuel e muitos outros como ele duvidem e percam a esperança e confiança em Yah. Essa é uma boa coisa a ser lembrada. Tendemos a colocar Yahushua em um pedestal tão alto que esquecemos a queixa principal dos fariseus contra ele. Este recebe pecadores. Cristo recebeu pecadores e os acolheu. Portanto, quaisquer sentimentos de culpa, julgamento ou rejeição não vêm dele ou do Pai. Então, em resposta à sua preocupação, Samuel, de que Yahweh irá rejeitá-lo arbitrariamente porque você pecou inúmeras vezes, é uma dúvida diabólica, e refute-a. Eu sempre amei aquele que diz, embora eu seja o maior dos pecadores, Jesus derramou seu sangue por mim. Você sabe de onde vem essa frase? De um dos maiores pecadores. Não é de Paulo? Sim, e vamos ler essa passagem, 1 Timóteo, capítulo 1. Comece com versículo 12. Tá. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Yahushua, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Na ignorância e no quê? Na incredulidade. Então veja, não era apenas ignorância. Sabemos por meio de Atos 17:30 que Yahweh não leva em conta nossos tempos de ignorância. Paulo está dizendo aqui que além de ser ignorante ao que estava sucedendo ao seu redor, ele também pecou por incredulidade. Isso é mais sério. Prossiga. Ok. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Yahushua. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Yahushua veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Yahushua Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ok, então nesta versão diz que Paulo era o principal dos pecadores. Outras versões dizem o pior dos pecadores. Assim, a ideia é a mesma. Não importa o quão ruim você seja, e não importa o quão profundo você tenha se afundado, muito menos quantas vezes você tenha se arrependido e pecado novamente. Há misericórdia e graça para você. Yahweh não vira as costas para quem deseja ser dele.
Você sabe, Will, que quando eu estava lendo a carta de Samuel, um pensamento me ocorreu. Se Samuel realmente tivesse cometido o pecado imperdoável, ele não estaria preocupado com isso. Se você realmente pecou tanto que seu coração não está respondendo ao Espírito Santo, você não vai se preocupar em se perder. Isso é verdade. Lembre-se, nossa salvação é baseada na graça de Iá e na morte de Yahushua na cruz. Nunca foi e nunca será baseado em qualquer coisa que possamos fazer. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. O último ponto que eu gostaria de abordar é apenas um lembrete de que Yahuwah lê os corações. Sim, temos naturezas caídas, mas Ele sabe disso. Devemos continuar a nos esforçar, mas também continuaremos a cometer erros devido à nossa natureza decaída. Mas Yahuwah não vai rejeitar arbitrariamente qualquer um que genuinamente deseja ser salvo. Você continua amando seus filhos, mesmo quando eles fazem algo errado? Claro que sim. Assim como nosso Pai Celestial. Concluindo, gostaria que você lesse Romanos 8, versículos 33 a 35 e do 37 ao 39. Essa é uma das minhas passagens favoritas das Escrituras. Diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Iá? É Yahuwah quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Yahushua quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Yahuwah e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yahuwah, que está em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Deuteronômio 32 diz: porque a porção de Yahuwah é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só Yahuwah o guiou. Gladys Henderson estava em uma grande luta, quando ela pegou o telefone para ligar para sua irmã. Seu filho, de 30 anos, tinha acabado de morrer, e além dessa tragédia dilacerante, ela estava se divorciando. O futuro parecia sombrio e a vida a sufocava. Gladys morava na Flórida, nos Estados Unidos, e sua irmã morava a quase 1.000 milhas, ou mais de 1.500 quilômetros de distância, no estado de Maryland. Mas não foi a voz da sua irmã que respondeu. Em vez disso, um jovem com quem ela nunca tinha conversado antes atendeu o telefone, pois ela havia errado acidentalmente o código da área de sua irmã. Em vez de 410, ela havia discado 401, que era o código de área do estado de Rhode Island, que ficava ainda mais distante. Oh, eu sinto muito, meu jovem, ela exclamou envergonhada e rapidamente desligou. Mas essa não foi a última vez que Gladys discou acidentalmente os números do código de área que ela estava tentando ligar. Após a terceira, quarta ou quinta vez, o jovem do outro lado se apresentou como Mike Moffitt. Nós podemos aproveitar essa oportunidade e nos conhecer, disse ele, em um tom divertido. De onde você é? Ela disse. E esse foi o início de uma amizade que duraria por mais de 20 anos. Olhando para trás, lembra Gladys, abre aspas. Durante esse tempo eu estava desanimada e ele foi muito empático e me colocou pra cima. Era uma amizade estranha, uma mulher de 60 e poucos anos, do extremo sul do país, e um homem de 20 e poucos anos, mas era uma amizade que ambos curtiam muito. Era uma amizade que só aumentava ao longo dos anos, diz Mike. Toda vez que vou falar com ela, eu tenho a plena convicção de que serão momentos bastante agradáveis. É como um amigo que você se comunicava por cartas nos tempos remotos. Ele apreciava ter outra figura materna em sua vida. Gladys também estava muito agradecida por aquela amizade. Quando estou falando com ele, ela diz, eu sinto o amor no ar. Recentemente, quando Mike, sua esposa e seus filhos estavam planejando uma viagem para a Flórida, ele decidiu finalmente conhecer a mulher de quem era amigo há tantos anos.
Agora, com 80 anos, foi uma surpresa que Gladys nunca imaginava ter. Quando sua filha anunciou que havia uma visita que queria vê-la, Mike anunciou: "Sou Mike de Rhode Island." Gladys prontamente respondeu com um tom radiante: "Eu não acredito que é você, que surpresa agradável." A amizade deles pode ter começado por meio de uma descagem equivocada, mas Yahweh tinha planos para acalmar o coração de Gladys. Justamente quando Gladys estava sofrendo de uma forma sem precedentes, Yah trouxe para sua vida alguém que poderia ser uma bênção e alento para ela. E Mike se sentiu também abençoado por ter Gladys como sua amiga do coração. No Salmo 37, Davi declarou: "Yahweh afirma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque Yahweh o segura pela mão." Se você se sente só e desanimado, saiba que os olhos do Pai estão sobre você também, e você poderá pedir-lhe para que ele envie alguém que possa te ajudar e trazer paz para a sua vida. Ele te ama e quer sua felicidade. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Eu gostei demais do nosso estudo de hoje, que abordou sobre a oração do Senhor. Uma parte em particular é reconfortante. Parece que muitas orações caem na rotina de pedir a Yahweh as coisas que você necessita. É bastante prudente tomar a oração do Senhor no contexto e prestar atenção no que Yahushua está dizendo. Vocês não precisam orar por essas coisas, pois nosso Pai tem tudo sob controle. Ele sabe o que você precisa e ele proverá. E realmente é uma inspiração para a nossa fé. É verdade. Podemos confiar que nosso Pai proverá para cada um de nós, assim como nós, como pais terrenos, provemos para nossos filhos. Estarmos cientes de que o verdadeiro pão que precisamos pedir é o pão que leva à vida eterna. Nos ensina também que nossas orações deveriam ter um real e profundo significado. Quantas pessoas tratam a oração como uma lista que é cheia de desejos, como em época do Natal, onde muitos fazem seus pedidos para o Papai Noel. Eles pedem para que suas necessidades sejam supridas, assim também como os seus desejos, deixando de lado as bênçãos espirituais que poderiam e deveriam ser lembradas. E quanto ao Evangelho da Prosperidade? Eles provavelmente fazem suas orações ou mesmo usam suas listas de desejos. Elas atuam como um toma lá da cá. Eu lhe darei R$50 em oferta se o Senhor me der 1.000. A oração é muito mais que uma lista de Natal cheia de pedidos ou uma lista de exigências presunçosas. É somente ela que fará com que nossos corações se acheguem ao Pai. Fato esse que fará com que nossa fé se fortaleça mais e mais. Nós precisamos mais que nunca do poder do Pai atuando em nossas vidas. Você já ouviu falar em Albert Simpson? Acho que não. Pelo menos não me soa familiar. Bem, ele é mais conhecido por suas iniciais, A.B. Simpson. Foi um teólogo canadense, autor e fundador da Aliança Missionária Cristã. Certa vez, ele escreveu: "A oração é o elo que nos conecta com Deus." Fecha aspas. E na oração do Senhor temos a oração perfeita, abrange tudo o que precisamos a fim de nos preparar para a vida eterna. Sim, eu concordo com ele. Se dermos prioridade a Yahweh e se colocarmos o fazer e conhecer a sua vontade em primeiro lugar, ele proverá todas as demais coisas. Não precisamos desperdiçar nosso tempo e energia focando em questões temporais. Podemos nos concentrar no que é de importância primordial, conhecer e fazer a sua vontade, porque é isso que fará com que estejamos preparados para herdar a vida eterna. Eu gosto muito da ideia de que o pão divino nos prepara para a vida eterna. Então, quando oramos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, estamos fazendo uma escolha consciente de confiar em Yahweh, a fim de que ele nos conceda o que precisamos para um determinado dia e, consequentemente, para nos preparar para a vida eterna. E somos todos diferentes um do outro. Nossas experiências são diferentes, bem como nossas histórias de vida. O que eu preciso para me preparar pode ser diferente do que você precisa para alcançar esse mesmo preparo. Mas podemos confiar em Yahweh para que ele nos conceda individualmente o que precisamos. Porque é isso que os pais fazem. Sim, você tem toda a razão, Will. Junte-se a nós novamente amanhã. E até lá. E lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC,
A World Last Chance está comprometida em levar o evangelho do reino de Yah a todo mundo. Profecias e eventos atuais indicam que o Salvador retornará em um futuro bem próximo, e após a sua vinda, os santos serão brindados com a imortalidade, e o reino de Yah será estabelecido aqui nesta terra. Não há tempo a perder. Aceite hoje o dom da salvação e permita que Yahweh o cubra com a justiça de Cristo. Este programa, bem como os episódios passados na WLC, estão disponíveis em nosso website no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção Rádio WLC na parte superior direita da página inicial. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade no WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para viver no reino terrestre de Yahweh, que será estabelecido em face do iminente retorno de Cristo.